A gente vai receber agora Urian Fancelli, Naue Bernardo. Naue Bernardo, cientista político e advogado. Urian Fancelli, mestre em relações internacionais. Temos dois assuntos aqui para tratar hoje: Venezuela e Oriente Médio. Os dois já aparecem aqui em tela. Naue, muito obrigado, bom dia para você. Urian também, muito bom dia para você. Bom dia, Urian, bom dia, Murilo, bom dia, audiência. Começo hoje com o Naue. Naue, a gente tem aí dois pontos que a gente vai tratar hoje, mas queria começar com Venezuela. Tivemos uma fala do presidente Lula ontem, uma fala que eu considero dúbia, não sei se você também. O presidente Lula ele pede acesso a esses extratos de votação, mas ao mesmo tempo diz que a situação não é grave. Ele minimiza o impasse na Venezuela e ainda critica a imprensa. Compara a cobertura da imprensa, ali é uma cobertura de uma terceira guerra mundial, nas palavras dele. Queria que você trouxesse sua visão, sua análise sobre as falas do presidente. Bom, é uma fala, ela não só minimiza, né? Ela pega uma situação que é muito grave, quando você olha não só a fotografia, mas o filme inteiro, por qualquer ângulo que você olha, a situação da Venezuela é muito grave, do ponto da democracia, do ponto da defesa dos direitos humanos e tudo. Ele transforma em algo banal, como se fosse uma mera disputa de narrativas, uma disputa que é basicamente motivada por fatores de gosto ou não desse líder. Então, por mais que a gente não tenha que estar cobrando o tempo todo contundência dos chefes de Estado na hora de se manifestarem sobre determinadas situações, para um governo que se elegeu a partir de uma plataforma, de uma frente ampla, de defesa de democracia e tudo, era sim esperado uma resposta mais contundente. Então, essa fala, ela vem, em qualquer contexto que se coloque, num sentido contrário àquilo que representa o próprio Brasil. O Brasil enquanto um país que defende a autodeterminação dos povos, o Brasil enquanto um país que defende os regimes democráticos e vem de um presidente que está ciente das situações envolvendo os abalos democráticos aqui no Ocidente. Então, não foi uma fala bacana. Foi uma fala que realmente botou um problema muito grave em um potinho de algum tipo de fofoca, vamos colocar assim. Urian, essa fala do presidente Lula, ela veio ali na esteira da defesa daquela nota do PT, a nota do Partido dos Trabalhadores. Foi nessa pergunta, o jornalista perguntou sobre essa nota, em que Lula minimiza essa fala, essa declaração do Partido dos Trabalhadores, que não demorou muito tempo para reconhecer o resultado na Venezuela. Você acredita que o presidente Lula ele se perde no personagem quando ele vai fazer a defesa enfática do seu partido, em vez de fazer a defesa da própria diplomacia? Porque Celso Amorim tem adotado aqui, vamos fazer essa defesa dele, tem adotado uma postura de bastante cautela, ao pedir acesso a esses extratos da votação na Venezuela. Eu vejo que é quase uma reação automática, é quase como se partisse naturalmente a defesa do regime do Maduro. Ele estava ali, o presidente Lula, pouco tempo, estava tendo uma conversa com o presidente Joe Biden, norte-americano, então quase como que sendo colocado como uma liderança. Eu falei com uma rede de televisão colombiana essa semana e a percepção que eu tive, a expectativa que essas pessoas tinham na região é que poderiam olhar para o presidente Lula como alguém que de fato fosse ajudar a mediar uma solução para essa crise. Essas pessoas da Venezuela, a partir do momento em que elas não têm uma instituição a quem recorrer internamente, pensa só, todas aquelas instituições, o judiciário, o legislativo, as instituições eleitorais, todas tomadas e controladas pelo Hugo Chávez. Então, quem que pode dar qualquer tipo de amparo para a oposição? É a comunidade internacional. E é aí que entra a figura do presidente Lula. Vários países já, as relações já são rompidas ou suspensas com a Venezuela. Tiraram ali seus embaixadores, suas missões diplomáticas. Sobra o Brasil nessa postura de mediador. O que isso projeta, não vou nem falar internamente, o custo político que isso vai ter para o presidente Lula. Vai ficar conhecido, vai carimbar mais uma vez aquela imagem de defensor de ditador, mas trazendo até para a população da Venezuela. O que elas sentem quando vem o presidente do país, da grande potência regional, entre aspas, eu tenho que colocar,
tendo uma postura como essa de conivência em relação a um regime violador de direitos humanos. Então é muito grave e mostra a pequenez da postura do presidente Lula. E o PT, assim, realmente não surpreende. A Gleisi Hoffmann, logo depois, também fez uma postagem nas redes sociais atacando um grande jornal brasileiro, dizendo que as pessoas ficam falando do PT, mas foi esse jornal que há alguns anos, na época da ditadura, ajudou a colocar a ditadura militar no poder. Então, assim, desviando a culpa, sabe? Tudo muito errado no posicionamento do presidente, que não é, na minha visão, também diferente do posicionamento do seu partido. Não dá para a gente separar essas duas coisas, porque ele é a grande liderança do PT. Naue, é realmente um assunto que mobiliza. A gente tem essas falas do presidente Lula depois de muita cautela ali dos seus assessores internacionais, mas eu queria olhar para frente. A gente tem essa situação da Venezuela, a gente tem a oposição dizendo que tem os extratos, que tem 80% dos extratos que vai provar a fraude, mas na prática é muito difícil de haver uma reversão, né? Queria que você trouxesse também uma análise olhando para frente, o que pode acontecer daqui para frente, tendo em vista que há essa série de violações, muitas pessoas mortas já nas manifestações e prisões de opositores políticos de Nicolás Maduro. Pois esse é o problema de um sistema eleitoral que apresenta dificuldades de auditoria, né? Esse é o grande problema. Tudo é muito suspeito na forma como se faz a suposta transparência desse sistema eleitoral. Então a oposição fica com poucas opções de recorrer dentro da institucionalidade contra esse resultado. Agora, o que a gente pode esperar? Infelizmente, o endurecimento do regime. Uma vez que a população hoje vem se manifestando, a gente vê um estado bastante complexo de coisas dentro da Venezuela, várias pessoas mortas. Até a última atualização tinha visto que tinham sido 11 pessoas mortas nessas manifestações. Então, a gente vai acabar esperando um aumento da repressão. Uma vez que as instituições estão totalmente tomadas e há essa máscara de democracia por meio da realização de eleições periódicas, o que vai acontecer é que haverá um chamado à ordem, por assim dizer, e a oposição, infelizmente, vai ter muita dificuldade de conseguir demonstrar que houve fraude nessa eleição, e mesmo com apoio internacional de diversos países, eu acho muito difícil que esse resultado efetivamente não seja revertido. Urian, eu queria te perguntar sobre as sanções internacionais, porque veja, se os presidentes de outros países, colocando aqui numa possibilidade, se unem, né, para sancionar ou para pelo menos isolar Nicolás Maduro, se pelo menos os presidentes da região fizessem isso, o que mudaria na prática? Esse isolamento de Nicolás Maduro funcionaria ou deixaria o regime ainda mais forte na sua avaliação? Como que a gente poderia usar, né, as sanções e o isolamento de uma forma estratégica? Ou você acredita que isso não é possível? Tem alguns problemas em relação a isso, Murilo. Olha só, vamos olhar para o caso da Ucrânia e da Rússia, né, que os países estão em guerra. A Rússia é um país que foi altamente sancionado, principalmente pelo mundo ocidental, que não está mais comprando petróleo, gás russos, mas o que acontece? A China, ela entrou no lugar desses países e passou a comprar. Então, economicamente, o estrago não foi para a economia de guerra russa, não foi o desejado. E a mesma coisa acontece em relação à Venezuela, por exemplo. A Venezuela ela tem um respaldo econômico bastante forte da China, ao mesmo tempo em que ela tem um respaldo político em organizações como a ONU, por exemplo, na Rússia. Então é como se a Rússia estivesse lá no Conselho de Segurança, em outros órgãos também fazendo a defesa política da Venezuela. Tem outros aliados pelo mundo, como é o caso do Irã. Então é quase como se o Maduro estivesse disposto a bancar tudo isso que está acontecendo, todo esse rompimento diplomático com países da região. E em relação às sanções também existe aquela conversa, né? Que se você não acaba punindo muito mais a população,
enfim, estrangulando a economia do país e deixando as pessoas vulneráveis ainda em mais dificuldade do que se você acaba punindo a economia do país. Então, isso é algo que o presidente Lula, ele pessoalmente é contra, ele culpa as sanções pela situação catastrófica da Venezuela, que é algo que, na minha visão, passa panismo também, porque as sanções sim ajudaram a economia do país a chegar a um estado ruim, mas não dá para culpar só isso. O sistema político do Maduro, e que ele também herdou do Chávez, ele tem que ser culpado por isso, então aí a gente pode colocar alguns fatores diferentes que levaram a isso, tanto a não diversificação econômica, a alta dependência apenas do petróleo, a alta corrupção. Então, quando você culpa só as sanções, você ignora todos esses outros problemas causados pelo próprio governo. Então, só para resumir a resposta, acredito que só o aumento das sanções, principalmente regionalmente, não resolveriam esse problema. Naue, para você, qual que seria uma saída, né, estratégica com os líderes aqui da região para isolar Maduro sem trazer esses prejuízos aos civis, como aponta aqui Urian Fancelli? Olha, dentro de um mundo multipolarizado, são poucas as opções. Talvez seja inclusive inviável, porque hoje, como muito bem apontou o Urian, a Venezuela já tem um certo grau de isolamento. Não é como se fosse um país com portas abertas em todo o mundo. Então, não existem muitas opções. Não há muito mais a se fazer do que o que já está sendo feito. Isso dificulta muito o cenário para a população da Venezuela. Triste mesmo, pessoal, esse cenário. A gente segue acompanhando aqui os desdobramentos da situação na Venezuela. Tem a questão da imigração, né? Tem a questão política, essa crise, essa instabilidade, uma possibilidade até de prisão de opositores. Com certeza a gente vai estar de olho aí nos próximos dias. Agora, mudando de assunto aqui no Visões Brasil Agora, eu quero falar sobre... Diga aí, Urian. Não, só para complementar alguma coisa, né, que o Naue falou, que qualquer resolução que houver na Venezuela, exatamente por conta desse isolamento, tem que partir de dentro do próprio país, da própria população. Então vai dar capacidade das pessoas que estão nas ruas de se mobilizarem, e aí outro fator também que vai determinar tudo isso é se as Forças Armadas vão continuar com a sua lealdade ao regime do Maduro ou se vão tomar o lado da população. Então é para isso que a gente deveria olhar. Dois pontos importantes que o Urian traz, inclusive se a oposição, né, diz que tem mais de 70% dos votos, é uma parcela muito expressiva da sociedade que está contra Maduro, né? Então essa mobilização partindo tanto da sociedade civil quanto essa possibilidade de uma mobilização militar, dois pontos importantes que o Urian traz aqui para a gente. Perfeito, Urian. Estava dizendo aqui que queria mudar um pouco a rota do nosso debate, falar um pouquinho de Oriente Médio, porque a gente teve dois fatos importantíssimos, né? Que foi, claro, o ataque a Beirute e também agora a morte do principal chefe do grupo terrorista Hamas. Como que esses dois fatos, Urian, mudam, né, a distribuição de forças no Oriente Médio? Olha, a situação já não estava boa, né? Com crescentes ataques entre o Líbano e Israel ao longo das últimas semanas. Então, já meio que havia ali uma expectativa de que algo fosse acontecer. O que a gente não esperava é que seriam dois eventos tão seguidos, três eventos, na verdade. Primeiro, aquele ataque ao campo de futebol que é atribuído ao Hezbollah. O Hezbollah nega que esse ataque ocorreu, deixou 12 pessoas mortas. Aí, esses dois assassinatos, um deles de um líder do Hezbollah e o outro do maior líder do Hamas. Então, isso ajuda a trazer uma instabilidade maior para a região e trazendo para um outro evento recente, o que aconteceu quando o Irã teve recentemente um dos seus líderes militares mortos na embaixada do país em Damasco, na Síria. O país não aceitou isso muito bem. Então, ele fez um ataque contra Israel, um ataque que contou, isso faz alguns meses, contou com mais ou menos 300 drones e mísseis. Foi um ataque calculado para não causar uma escalada ainda maior, mas foi uma mensagem muito clara do governo iraniano. Que mensagem que foi essa? De que o país não toleraria mais ataques a seus líderes e ataques a seu território. E aí, a partir do momento em que
Israel abate um líder do Hamas em território iraniano, isso faz com que a gente possa esperar agora uma resposta não apenas do Hamas, mas também uma resposta do Irã e uma resposta também vinda do Hezbollah do Líbano. Então é quase como se agora 3 atores diferentes fossem colocados diretamente contra Israel, o que torna a possibilidade de uma guerra ainda maior, torna essa possibilidade mais próxima. Naue, um conflito que parece não ter um fim tão próximo, né? A gente tem mais episódios crescendo ainda mais, deixando a situação ainda mais tensa. Queria sua análise também. É um conflito que é como se fosse assim algo que começou 15 minutos antes do nada, né? Aqui já parafraseando Nelson Rodrigues. Então, nunca foi simples. A situação naquela região do planeta nunca foi simples. Hoje você tem uma série de países com condição de entrar no estado de guerra total, inclusive uma das maiores potências do mundo, potências militares, está lá, que é Israel, e você tem o Irã, que tem uma capacidade muito grande também de provocar muitos danos com seu arsenal militar. Como o Urian lembrou, o ataque que foi feito alguns meses atrás foi um ataque telegrafado, foi realmente um ataque avisado, sem a intenção de provocar muitos estragos em regiões que são densamente habitadas ou coisa do gênero. Dessa vez pode não ser assim, e provavelmente não será. E aumentar a temperatura naquela região significa trazer ainda mais países para um estado de guerra, e isso vai levar o mundo todo para um cenário de instabilidade ainda maior. O que acontece naquela região é muito importante por tudo que ela representa, cultural, mas também comercialmente. Então, essa escalada de conflito vai exigir uma atuação mais firme de outras potências militares para que isso se acalme. Só que é bem difícil a gente esperar uma calma nesses próximos dias ou mesmo meses. Aqui do Oriente Médio, da Venezuela, 2 assuntos importantes. Não estava no nosso script, mas quero perguntar aqui para o Urian, como que está a situação nos Estados Unidos, hein, Urian? Eu vi hoje um vídeo de Kamala Harris fazendo um enfrentamento a Donald Trump por meio de um vídeo, chamando para o debate, dizendo que ela está preparada para um debate com o Donald Trump. A gente teve alguma novidade no cenário dos Estados Unidos que vale destacar aqui para o nosso público? Ela tá falando, vem pra cima, né? Ela tá aí agora querendo se colocar, ela quer se colocar frente a frente com o Donald Trump para debater, porque ela acredita que isso seria politicamente uma boa estratégia para mostrar que ela tem uma capacidade de diálogo, de apresentação de ideias. Então, o Donald Trump ele tem meio que se esquivado disso, tem dito que faria um debate, mas apenas se fosse em uma emissora com a qual ele está mais alinhado, para que as regras fossem feitas por essa emissora, para que ele não se sinta em desvantagem. E ela deve fazer também agora, nos próximos dias, um tour por alguns estados ali que são chave, né, aqueles estados pêndulo, para poder também sondar melhor e acabar apresentando o seu vice-presidente, que vai ser uma figura bastante chave para a composição da chapa presidencial do Partido Democrata. É um ponto importante, né, Naue? Até porque o vice de Donald Trump parece não estar agradando muito os republicanos, não, né? J.D. Vance tem aí tido algumas falas polêmicas que mais tem subtraído do que somado, então a escolha do vice é realmente bastante estratégica. Pois é, o Donald Trump ele aposta num quadro jovem da política republicana, alguém que traz consigo esse sentimento do MAGA muito forte e que, em tese, representaria toda a vitalidade dessa ideologia. Mas ele vem adotando uma postura de fechar mais ainda os votos dos republicanos, ele vem radicalizando mais ainda o discurso. Então, é como se ele tivesse se perdido no personagem de defesa do Trump e das ideologias do Trump. Então, isso não só vai provocar mais dificuldades muito maiores para a campanha republicana, como também, a depender da forma como isso for gerenciado, pode gerar uma crise parecida com o que a gente viu no Partido Democrata. E aí você vê como as coisas são na política, né? Semanas atrás, o que se discutia era como Joe Biden ia perder. Hoje já se discute que há um cenário de parafuso dentro da campanha republicana. Inclusive nos estados pêndulo, né? A gente tem ali já algumas pesquisas sendo divulgadas e Kamala Harris conseguindo, né, ser competitiva
com Donald Trump em alguns desses estados, né? Ali Pensilvânia, se não me engano, a última pesquisa que eu vi, Trump é ainda à frente, mas dos 6 estados pêndulo, acho que Kamala Harris tem ali uma vantagem numérica, né? E pelo menos 4 deles. Biden ganhou em 6 dos 7, se não me engano, né? Na última eleição, então Kamala Harris está bem ali em 4 pelo menos, então tá no jogo, né? Kamala Harris e a Donald Trump estão no jogo aí. Vamos ver se tem esse debate entre os dois. Tô bem ansioso. Urian, Naue, muito obrigado, viu, por mais uma semana cheia de notícias. Trabalho segue, semana que vem, então, vocês estão aqui com a gente novamente. Um grande abraço para vocês. Obrigado, sempre bom bate-papo com vocês. Bom mesmo. Valeu, gente. Um abraço. Sempre bom estar aqui.